Bob Dylan é um maestro icônico cujas melodias reverberaram globalmente, tornando-o uma lenda viva da indústria musical. No entanto, por trás de toda a pompa e esplendor de ser uma celebridade de primeira linha, sua vida ao longo das últimas 8 décadas foi marcada por muitos triunfos e tribulações pessoais. Hoje, ele carrega um legado profundo como uma lenda da música e uma vida marcada por tristeza e perdas. Sabe, então você nunca saberá nada sobre mim. Quer dizer, eu poderia te dizer, sabe, eu não sou um cantor folk e explicar o porquê, mas você realmente não entenderia. Isso lhe permitiu apreciar a felicidade onde a encontra. Bob Dylan já passou dos 84 anos, e a forma como ele vive é triste. Junte-se a nós enquanto exploramos seu gênio artístico, suas lutas pessoais e o impacto duradouro de sua vida. Antes de entrarmos em detalhes sobre a vida amorosa e os relacionamentos de Bob Dylan, vamos dar uma olhada rápida em sua juventude e início de carreira. Início da vida. Bob Dylan, originalmente chamado Robert Allen Zimmerman, nasceu em 24 de maio de 1941 no Hospital St. Mary's, em Duluth, Minnesota. Ele cresceu em Hibbing, Minnesota, situada na Cordilheira Msabi, a oeste do Lago Superior. Os avós paternos de Dylan, Anna Kiris e Zygmunt Zimmerman, imigraram para os Estados Unidos vindos de Odessa, no Império Russo, atual Odessa, Ucrânia, em resposta aos ataques antissemitas conhecidos como pogromas de 1905. Por outro lado, seus avós maternos, Florence e Ben Stone, eram judeus lituanos que imigraram para os Estados Unidos em 1902. Segundo Dylan, a linhagem de sua avó paterna remonta ao distrito de Kizman, na província de Kars, nordeste da Turquia. Os pais de Dylan, Abram Zimmerman e Beatrice Batty Stone, eram membros de uma pequena e unida comunidade judaica. A família residiu em Duluth até Dylan completar 6 anos, quando seu pai contraiu poliomielite. Isso levou a uma mudança de volta para Hibbing, cidade natal de sua mãe, onde permaneceram durante toda a infância de Dylan. Nesse período, o pai e os tios paternos de Dylan administraram uma loja de móveis e eletrodomésticos. Durante sua infância e adolescência, Dylan desenvolveu um gosto pelo rádio, inicialmente sintonizando estações de blues e música country de Shreveport, Louisiana. Ao entrar na adolescência, suas preferências musicais se voltaram para o rock and roll. Durante o período em que estudou na Hibbing High School, Dylan formou vários grupos musicais. Uma dessas bandas, a Golden Chords, especializou-se em covers de artistas famosos como Little Richard e Elvis Presley. A apresentação deles de Rock and Roll is Here to Stay, de Danny and the Juniors, em um show de talentos da escola foi tão alta que levou o diretor a cortar o microfone. Em seu anuário do ensino médio, em 1959, Dylan foi mencionado como Robert Zimmerman para se juntar a Little Richard. Naquele mesmo ano, sob o nome de Stone Gunnan, ele fez 2 shows com Bobby Vee, onde tocou piano e fez o acompanhamento com palmas. Em setembro de 1959, Dylan se mudou para Minneapolis para estudar na Universidade de Minnesota. Enquanto morava na casa da fraternidade Sigma Alpha Mu, Dylan começou a se apresentar no 10-Zero Scholar, um café perto do campus, e se envolveu na cena musical folk local de Dinkytown. Seus interesses mudaram do rock and roll para a música folclórica americana, como ele comentou em uma entrevista de 1985. Para mim, o rock and roll carecia de profundidade e seriedade. Apesar de suas frases cativantes e ritmos energéticos, as canções do gênero não retratavam a vida real com precisão. Ao explorar a música folclórica, descobri que ela era mais profunda e sincera. As canções folclóricas frequentemente transmitem sentimentos de desespero, tristeza, triunfo, fé no sobrenatural e outras emoções profundas. Durante esse período específico, o indivíduo começou a usar o nome Bob Dylan para se identificar. Em sua autobiografia, ele mencionou ter considerado adotar o sobrenome Dylan até se deparar com poemas de Dylan Thomas, momento em que decidiu alterar a grafia de seu nome. Em uma entrevista de 2004, ele justificou sua decisão de mudar de nome, afirmando que às vezes as pessoas nascem em circunstâncias com nomes e pais incorretos e que é seu direito escolher a própria identidade. Em maio de 1960,
Dylan decidiu interromper seus estudos universitários após concluir o primeiro ano. Em janeiro de 1961, ele embarcou em uma jornada para Nova York para demonstrar seu talento político e visitar sua inspiração musical, Woody Guthrie, que lutava contra uma grave doença conhecida como doença de Huntington no Hospital Psiquiátrico Greystone Park. Guthrie teve um profundo impacto no desenvolvimento artístico de Dylan e influenciou muito suas primeiras apresentações. Dylan expressou o profundo impacto que Guthrie teve sobre ele, afirmando: "As próprias canções tinham a infinita amplitude da humanidade. Ele era a verdadeira voz do espírito americano. Eu disse a mim mesmo, eu seria o maior discípulo de Guthrie." Durante sua visita ao hospital para ver Guthrie, Dylan também formou uma estreita amizade com o protegido de Guthrie, Ramblin', Jack Elliott. A partir de fevereiro de 1961, Dylan se apresentou em diversos clubes em Greenwich Village, onde estabeleceu conexões com cantores folk como Dave Van, Fred Neil, Odetta, The New Lost City Ramblers e músicos irlandeses como The Clancy Brothers e Tommy Mum. Um momento crucial na carreira de Dylan ocorreu em setembro, quando o crítico do New York Times, Robert Shelton, elogiou a apresentação de Dylan no Gerde's Folk City em uma crítica bastante favorável, intitulada Bob Dylan, um estilista singular da música folk. Durante esse mês, Dylan também exibiu suas habilidades com a gaita no terceiro álbum da cantora folk Carolyn Hester, chamando a atenção do produtor John Hammond, que posteriormente o contratou para a Columbia Records. O primeiro álbum de Dylan, intitulado Bob Dylan, foi lançado em 19 de março de 1962, apresentando uma mistura de folk tradicional, blues e gospel, além de apenas duas composições originais, Talk in New York e Song to Woody. Apesar do sucesso inicial limitado, o álbum conseguiu vender 5.000 cópias em seu primeiro ano, recuperando o investimento. As principais decisões que ele tomou em sua carreira o ajudaram a se aprimorar em todos os aspectos. Continue assistindo para descobrir quais foram essas decisões. A jornada de Dylan rumo ao estrelato. Em agosto de 1962, Dylan mudou seu nome para Bob Dylan e assinou um contrato de gerenciamento com Albert Grossman. Grossman empresariou Dylan até 1970 e era conhecido por sua personalidade conflituosa. Dylan comparou Grossman ao Coronel Tom Parker. A tensão entre Grossman e John Hammond levou Wilson a produzir várias faixas do segundo álbum de Dylan sem receber crédito formal. Wilson continuou a produzir os 3 álbuns seguintes gravados por Dylan. Dylan foi ao Reino Unido em dezembro de 1962 para um programa de TV dirigido por Philip Saville. Ele cantou Blowing in the Wind at the End. Em Londres, Dylan se apresentou em clubes de música folk e aprendeu com músicos britânicos como Martin McCarthy. O segundo álbum de Dylan, The Freewheeling Bob Dylan, lançado em maio de 1963, exibiu suas habilidades como cantor e compositor. Muitas canções do álbum, como Oxford Town e Blowing in the Wind, foram influenciadas pela paixão de Guthrie e Seeger por canções de temática social. As letras do álbum desafiavam as normas sociais e políticas. Blowing in the Wind foi inspirada em uma canção tradicional de escravos e se tornou um sucesso na voz de Peter, Paul e Mary. A Hard Rains Are Gonna Fall foi baseada em uma balada folclórica e ganhou relevância durante a crise dos mísseis de Cuba. Ambas as canções marcaram uma nova direção na composição de Dylan, mesclando imagens com elementos folclóricos tradicionais. Ex-canções de Dylan, que abordavam temas da atualidade, fizeram dele mais do que apenas um compositor. Janet Maslin afirmou que suas canções, com sua abordagem livre e descompromissada, conectavam-se com os jovens americanos preocupados com o desarmamento nuclear e os direitos civis. O álbum também incluía canções de amor e um blues falado surreal. O humor e a originalidade de Dylan impressionaram os ouvintes, incluindo os Beatles. George Harrison considerou o álbum incrivelmente original e maravilhoso. O estilo cru de cantar de Dylan dividiu opiniões. Joyce Carol Oates descreveu sua voz como jovem e sem polimento, mas cativante. Alguns artistas, como Joan Baez, ajudaram a popularizar as canções de Dylan no início da década de 1960, fazendo covers delas.
Outros músicos que fizeram sucesso com as canções de Dylan durante esse período incluem The Byrds, Sonny and Cher, The Halls e The Turtles. Mixed Up Confusion foi o primeiro single de Dylan gravado durante a turnê Freewheel, em sessões com uma banda de apoio. Foi lançado em dezembro de 1962, mas rapidamente retirado de circulação. Ao contrário das performances acústicas, em sua maioria solo, do álbum, o single demonstrava uma disposição para experimentar com um som rockabilly. Cameron Crowe o descreveu como um vislumbre da mente de um artista folk, inclinando-se para Elvis Presley e a Sun Records. O álbum de Bob Dylan, Another Side of Bob Dylan, foi gravado em uma única noite, em 9 de junho de 1964, e tinha um clima mais leve. As canções I Shall Be Free No. 10 e Motorcycle Nightmare mostravam o humor de Dylan. Spanish Harlem Incident e To Ramona eram canções de amor, enquanto Black Crow Blues e I Don't Believe You eram canções de amor. She Acts Like We Never Have Met insinuava o rock and roll que logo se tornaria proeminente na música de Dylan. It Ain't Me Babe foi vista como uma rejeição ao papel político que lhe fora imposto. Duas canções longas, Chimes of Freedom e My Back Pages, sinalizavam a nova direção de Dylan e uma crítica ao seu trabalho anterior. Em 1964, Dylan passou do folk para o folk rock pop. Ele mudou seu estilo para a moda da Carnaby Street. Dylan usava óculos escuros, botas de cano alto e camisas coloridas. Repórteres comentaram sobre seu cabelo desgrenhado e camisas chamativas. Dylan começou a dar respostas espirituosas em entrevistas. Ele brincou sobre um filme de terror com faroestes na TV. Dylan disse que interpretaria sua mãe no filme. No final de março de 1965, Dylan lançou o álbum Bringing It All Back Home, que marcou suas primeiras gravações com instrumentos elétricos produzidas por Tom Wilson. O primeiro single, Subterranean Homesick Blues, foi influenciado por Chuck Berry e é notável por sua letra no estilo Free Association, que lembra a poesia beat, considerada precursora do rap e do hip-hop. A música foi acompanhada por um videoclipe gravado durante a turnê de Dylan pela Grã-Bretanha em 1965 e apresentado no documentário Don't Look Back, de Da Penna Baker. Em vez de dublar, Dylan representou criativamente a letra, espalhando cartazes com palavras-chave da música no chão, uma técnica que desde então foi imitada em vários videoclipes e anúncios. O lado B de Bringing It All Back Home apresentava 4 longas canções com Dylan tocando violão e gaita. A versão elétrica de Mr. Tambourine Man, produzida pelo The Byrd, alcançou o primeiro lugar nos Estados Unidos e no Reino Unido. It's All Over Now, Baby Blue e It's All Right, Ma. I'm Only Bleeding foram composições importantes de Dylan. Em 1965, no Newport Folk Festival, Bob Dylan fez seu primeiro show com guitarra elétrica, acompanhado por um grupo que incluía Mike Bloomfield na guitarra e Al Cooper no órgão. Dylan havia se apresentado em Newport em 1963 e 1964, mas em 1965 enfrentou aplausos e vaias, abandonando o palco após 3 músicas. Alguns dizem que a bebida era de fãs de folk descontentes com a presença de Dylan em uma guitarra elétrica. Outros sugerem que o público estava insatisfeito com o som e a curta duração da apresentação. A performance de Dylan em Newport irritou o establishment da música folk, atraindo críticas de Ewan Hall na revista Sing Out. Dylan retornou rapidamente ao estúdio após o festival para gravar Positively 4th Street, uma canção que aborda temas de vingança e suspeita em relação a seus antigos colegas da música folk. Em julho de 1965, o single Like a Rolling Stone alcançou o 2º lugar na parada americana. A revista Rolling Stone a classificou como a melhor canção de todos os tempos em 2004 e 2011. Bruce Springsteen ficou impressionado com o impacto da música. A canção foi a faixa de abertura do álbum Highway 60 Revisited, de Dylan. A maioria das músicas do álbum foi influenciada por riffs de guitarra e órgão de blues. Desolation Row foi uma exceção, apresentando uma mistura de personagens famosos. O poeta Philip Larkin apreciou o álbum Highway 60 Revisited, de Dylan. Dylan fez 2 shows no Sequoia UA com Al Cooper,
Harvey Brooks, Robbie Robertson e Levin Helm. O grupo foi vaiado no Forest Hills Tennis Stadium, mas teve uma recepção mais favorável no Hollywood Bowl. Em abril e maio de 1966, Dylan fez uma turnê pela Austrália e Europa. Cada show teve duas partes. Na primeira parte do show, Dylan tocou sozinho com violão e gaita, e na segunda, com música amplificada eletricamente e acompanhado pela banda The Hawks. Muitos fãs ficaram incomodados com o contraste e vaiaram em alguns shows. A turnê terminou em um confronto no Manchester Free Trade Hall em 17 de maio de 1966. Uma gravação desse evento foi lançada em 1998 como parte da série de bootlegs V4, Bob Dylan Live, 1966. Durante o show, quando um membro da plateia gritou Judas para Dylan por ter mudado para música eletrônica, Dylan respondeu chamando a pessoa de mentirosa e disse à sua banda para tocar alto antes de se apresentar como um Rolling Stone. Durante sua turnê de 1966, Bob Dylan era visto como cansado e aparentemente em uma trajetória autodestrutiva. O cineasta documentarista D.A. Penacre observou que Dylan usava drogas para se manter alerta. Em uma entrevista de 1969, Dylan admitiu ter passado quase 5 anos na estrada usando drogas para lidar com as exigências. Bob Dylan revelou que o trovador do folk rock lutou contra o vício na década de 60. A carreira de Dylan foi simplesmente incrível, mas sua vida pessoal teve grande influência nesse aspecto. Os relacionamentos de Dylan e sua vida amorosa enigmática. A trajetória de Bob foi profundamente moldada por seus relacionamentos amorosos, começando com Susie Rotolo, sua namorada do início dos anos 60, que aparece na capa de The Freewheeling Bob Dylan. Suze, que faleceu em 2011, foi a principal musa de Dylan para baladas como Tomorrow is a Long Time e Don't Think Twice, It's All Right. Suas convicções políticas de esquerda alimentaram seu despertar intelectual, mas a pressão da fama pôs fim ao relacionamento em 1963. Ele também teve um relacionamento com Echo Hellstrom, sua namorada do colegial, que supostamente inspirou a música Girl from the North Country. Mais tarde, Dylan formou uma parceria musical e romântica com a rainha do folk, Joan Baez. Embora tenham se separado em 1965, quando Dylan começou a se dedicar à música elétrica, eles permaneceram amigos por toda a vida, e Dylan mais tarde se desculpou por seu comportamento. Ele acabou se casando com Sarah Lowndes, com quem teve 4 filhos, Jesse, Anna, Samuel e Jacob, e adotou a filha dela, Maria. O momento foi marcado por uma mistura de saudade doméstica e infidelidade constante, levando ao divórcio em 1977. Em 1986, Dylan se casou secretamente com a cantora de apoio Carolyn Dennis, com quem teve uma filha, Desiree Gabrielle, antes de se separarem discretamente em 1992. Jornada espiritual e crenças. Dylan foi criado em uma comunidade judaica unida, celebrando seu bar mitzvah em 1954. Seu caminho espiritual tomou um rumo dramático no final dos anos 70, quando se converteu ao cristianismo através da Vineyard School of Discipleship. Embora a mídia o tenha rotulado como nascido de novo, Dylan posteriormente se distanciou do termo, preferindo perceber a espiritualidade principalmente através da música. Ele permanece conectado às suas raízes, apoiando o movimento Chabad Lubavitch, enquanto ainda incorpora temas gospel em seus shows ao vivo, declarando de forma memorável: "A única pessoa para quem você precisa pensar 2 vezes antes de mentir é você mesmo ou Deus." O acidente de 1966 e a reinvenção. Em 29 de julho de 1966, Dylan sofreu um acidente com sua Triumph Tiger Sam perto de Woodstock. Embora os detalhes de seus ferimentos permaneçam incertos, o incidente permitiu que ele escapasse da pressão esmagadora de sua carreira em ascensão meteórica. Durante sua recuperação, ele gravou mais de 100 faixas no Big Pink, posteriormente lançadas como The Basement Tapes. Esse período o levou a compor os temas bíblicos de John Wesley Harding e a trabalhar com influências country em Nashville Skyline,
onde estreou um estilo vocal mais suave e rico que surpreendeu críticos e fãs. Anos recentes e legado contínuo. Em 2020, Dylan fez um retorno impressionante com a faixa de 17 minutos Murder Most Foul. Seu primeiro single solo é alcançar o primeiro lugar nas paradas. Em seguida, lançou o aclamado álbum Rough and Rowdy Ways, tornando-se o artista mais velho a chegar ao topo das paradas do Reino Unido com material original. Em uma jogada histórica, vendeu todo o seu catálogo de músicas para a Universal Music por mais de 300 milhões de dólares em 2020. Celebrando seu 80º aniversário em 2021, ele continua lançando material raro através de sua Bootleg Series e publicou The Philosophy of Modern Song em 2022. Bob Dylan permanece um enigma duradouro. Um homem cuja existência estimulante continua a refletir as escolhas e os desafios de uma jornada lendária. Obrigado por assistir. Se você gostou desta visão da vida do maestro, clique em gostei e inscreva-se no canal. Fique ligado para mais histórias fascinantes aqui na sua tela.